De tédio, ninguém morre no Brasil. Agora, de desgosto, pelo menos, no mínimo, uma chateação, uma indignação, um sentimento de que o quão mais baixo ainda vamos chegar para que haja uma reação coletiva, estruturada, bem manifestada. Bom, isso aflige o meu coração. Eu não sei como é com o coração de vocês. Aproveita e já me conta aqui. Nós estamos aqui para falar do ingresso de Plutão em Aquário, que ocorre essa semana, da Lua minguante em Virgem, que é essa fase dessa lunação de Escorpião, que prometeu tudo, entregou mais ainda, e olha que ela ainda não acabou. Vamos falar dessa semana, né? Do que nos aguarda e da profundidade dessa temporada que traz questões que vão ecoar por muito tempo. No caso de Plutão em Aquário, pelos próximos 20 anos. Eu sou Patrícia Aguiar, astróloga há 38 anos. Eu fui refazer as minhas contas e vamos lá falar desses assuntos todos. Antes disso, da semana propriamente dita, é interessante a gente pensar como essa lunação de Escorpião, ela chega exigindo uma transformação que seja interna. Ok, pausa, volto um pouquinho para vocês acompanharem o meu raciocínio. O Brasil ele tem uma história de apartheid muito grande. O Brasil ele foi fundado no apartheid. Se a gente olha para isso sistemicamente, essa integração ela não ocorreu. A separação, a cisão, o ódio daquele que deveria ser o seu parceiro, o seu compatriota, aquele que deveria somar para construir, está aqui desde sempre. Desde quando o europeu chega aqui, como trata os povos originários, os abusos todos que houveram, as violências absurdas que houveram, que não houve ainda uma restituição, muito pelo contrário. Esse movimento sistêmico de negação desse componente do povo originário continua aí, continua ocorrendo, continua a opressão, continua o tirar da terra, a desvalorização da sabedoria, da cultura, e enfim. Ok. Depois, maciçamente, vem o componente africano. E o desrespeito, o abuso, a violência foi tão grave quanto, se não pior. Restituição? Nenhuma. Nós temos algumas políticas que de verdade não são tão efetivas. E nós temos hoje uma sociedade que se acha no direito de propagar pensamentos de cunho racistas,
depreciativos, como se isso fosse liberdade de expressão e não crime. Está tudo meio fora do lugar. As coisas ainda não foram colocadas no lugar. E não dá para uma nação se firmar sem que os seus componentes estejam fundamentados, ancorados, honrados, estabelecidos. Ainda mais uma nação que tem o mapa do Brasil, que tem a promessa de mapa do Brasil, que tem essa pretensão. Poderíamos falar isso em outro vídeo, porque isso é pano para manga, enfim. Mas eu posso, se for do interesse, já falar aí, se vocês querem, qualquer dia desse, trazer o mapa do Brasil e fazer essa análise junto com vocês. Ok. Há um ambiente de exclusão, de separação. É esse apartheid que está aqui desde os primeiros momentos dessa nossa nova história, quando o europeu chega aqui. Ok? Tá. De uns tempos para cá, esse componente de apartheid, essa veia de separação, ou eu sou do time de cá, ou eu sou do time de lá, e esse ódio, essa cisão, ela vem colocando o Brasil num buraco cada vez pior. Nós que deveríamos unir força, estamos numa dicotomia de separação há muito tempo. Vamos para quase... Não, estamos em uma década disso. Onde o ódio fica exacerbado, onde há um desconhecimento que todos nós somos seres políticos, porque todos nós moramos em coletividade. E uma política que agrega é boa para todo mundo. Nós vivemos na desagregação, na desconstrução. Naturalizamos o defender ilegalidades, porque essas ilegalidades estão no time de futebol, porque tendência política parece que virou isso, né? Times de futebol ali, antagônicos. Então, eu só quero que o outro time entre pelo cano. E aí, nós vamos afundando numa crise. A crise está aí. O ódio está aí. Eu estou gravando esse vídeo 14 de novembro, 15 horas e 31 minutos. Nós temos atentados. Nós tivemos atentados há pouco tempo atrás. Nós tivemos outro ontem. Algumas pessoas banalizam. Era um louco, era um maluco, era... Nós tivemos um atentado terrorista. Porque uma das premissas para que a gente solucione questões é olhar para a questão do jeito que ela é e dar o nome que ela merece ter. Que esses eventos, eles sirvam para que pelo menos a população perceba
que tudo já foi longe demais. E que precisamos de uma integração interna das nossas polaridades. Precisamos desta integração enquanto sociedade. E aqui eu não estou propondo um conto de fadas, uma poliana, não é nada disso, não. Mas que pelo menos as pessoas tenham condição de dialogar com o divergente. Isso não seria apenas maturidade? Isso não seria apenas educação? A que ponto nós chegamos? A que ponto? Nós temos aí um universo sendo um universo social e político nacional sendo desconstruído, intencionalmente desconstruído. Tem mentes que sabem o que estão fazendo, promovendo isso. E você, o que pensa disso? E você, o que pode fazer em relação a isso? Como é que você pode abrir campo? Campo energético, campo sutil, campo intelectual, para dialogar e para respeitar aquele que não pensa como você. E para convidar para um futuro que não seja distópico, mas que tenha esse anseio utópico. Porque a gente precisa de utopia, a gente precisa idealizar para construir concretamente. A gente precisa ter uma ideia, a gente precisa ter um plano de nação. E Plutão em Aquário está aí. Ele já chegou aqui no Brasil, ele já chegou com tudo. Para mim, a maior expressão desse adentramento de Plutão em Aquário é o movimento 6x1, que está completamente integrado a isso que eu estou falando, dessa exploração da mão de obra. E desse entendimento que muitas pessoas têm medo mesmo, de que se não for desse jeito, tudo vai se acabar, meu negócio vai acabar, a sociedade vai acabar. Não, gente, a gente se reinventa. As leis trabalhistas já foram tão flexibilizadas, exaustivamente flexibilizadas. O peso nem é mais o mesmo do que seria em outro tempo. Vamos ter um olhar solidário, vamos ter um olhar humano, vamos aproveitar esse ingresso para a gente pensar assim, como é que eu me conecto com a minha humanidade socialmente? Como é que eu me conecto com a minha humanidade na coletividade? O que é que eu posso fazer para construir? E quem está disposto a dialogar no sentido de construir, de idealizar um país melhor, um país mais justo, um país que respeite aqueles que o formam enquanto país? Olha, parece que eu estou falando de uma coisa absurda, mas está tão longe e é tão óbvio que o caminho precisa ser esse. Vamos ter esse olhar.
para a coletividade, vamos ensaiar. E aí realmente eu te convido, se você não está acostumado a ter esse olhar, experimenta se abrir para isso. Experimenta se questionar, poxa, mas se eu estivesse nesse lugar, se isso fosse comigo. Muitas coisas na vida se resolvem com bom senso, empatia e inteligência. Precisa unir os três. E que seja uma decisão coletiva essa união. Porque se vier a desagregação que está se colocando no Brasil, que está se colocando no mundo, não pense você que porque você é a favor de um ideal político ou porque você é a favor de outro, que você vai escapar da distopia, da desagregação. Não pense que vai. Não vai. Não pense que aqueles que você ama vão escapar. Mesmo que você considere que você está numa doma, está numa proteção social, num lugar mais confortável, não pense você que você vai escapar. Porque quando uma sociedade se desagrega, quando o caos se estabelece, as faíscas vão para todos os lados. É claro, é óbvio que aqueles que estão numa posição social de maior desproteção tendem a sofrer impactos primeiro. Mas vai chegando. E Plutão em Aquário sabe nivelar, né? Lembram? Queda da Bastilha, guilhotina. Sabe nivelar. Vamos lá, nesse clima. Eu trago essa reflexão, mas, na verdade, eu gosto de me conectar com a esperança. Eu gosto de me conectar com este lugar de que eu posso melhorar como indivíduo e posso ser um agente construtor de uma sociedade melhor, sabe? E até as minhas formações acadêmicas, elas me direcionaram para esse ponto. Eu fiz faculdade de filosofia, depois eu fiz faculdade de direito, eu estudei profundamente direito do trabalho, enfim, mas eu acredito nisso. Eu sou de humanas, tá? Para quem tinha alguma dúvida, eu sou de humanas. Mas eu acredito na construção de um mundo mais justo. Eu acredito que um dos pilares de uma sociedade deve ser a equidade. E vamos lá falar da semana. Na segunda-feira, nós temos uma oposição de Mercúrio com Júpiter e você pode se deparar com notícias ou com falas alheias difíceis de engolir. Pode haver exageros na fala, pode haver manipulação, mentira. Argumentos falaciosos são a cara disso daí. O que é uma falácia? É um pensamento estruturado de uma forma tal que parece verdade, mas não é, mas convence quem está despreparado para lidar com aquilo.
E é necessário que tenha uma sagacidade para lidar com isso. É um dia para a gente estar atento e evitar propostas, sabe? Propostas mágicas. Negócios incríveis. Assina esse contrato aqui rapidinho. Aguenta aí. Receber um convite para uma oportunidade. Para dar um tempo daquilo se aquietar dentro de você, para você realmente perceber se é por aí, se não é. De noite tem um trígono do Sol com Netuno e é um momento tão legal para você parar, para você se conectar, para você respirar, para você meditar, para você transcender a sua própria subjetividade, o seu próprio ser e se conectar com algo maior. Então, se você tiver uma disponibilidade, um tempo, segunda-feira de noite, faz esse exercício de conexão de você com algo que vai além de você. Sabe, com uma conexão da sua divindade com a grande divindade. Ancora isso dentro de você. Ancora já no sentido dessa guiança, né? Estamos todos aqui neste momento, nesse planeta. Tem algo que a gente pode fazer. Sempre tem algo que a gente pode fazer. Pessoalmente, coletivamente. Na terça-feira, Plutão entra em Aquário. Ele sai de Aquário em 2043. Depois ele volta e definitivamente Plutão sai de Aquário em 2044. Nós temos 20 anos pela frente, onde nós vamos nos debater com questões. O que é o ser humano? O que é a humanidade? Como é que a gente pode olhar para o que é humano no sentido de valorizar o que é humano? É possível que tenhamos um movimento humanístico muito forte. Mas Plutão em Aquário sempre traz essa questão do que é a utopia e do que é a distopia. O que é a utopia, né? Que significa lugar que não existe, é um lugar ideal, é um sonho. Tem um livro maravilhoso, eu não me recordo direito o nome agora, O Caminho do Sol, A Cidade do Sol, eu acho, de Tommaso de Campanella. Eu acho que é isso mesmo, A Cidade do Sol, que fala dessa... Foi a primeira grande obra filosófica de utopia. Uma cidade onde as coisas eram melhor. Depois nós tivemos outros filósofos, outros escritores que vieram com esse ideal de construção de uma vida coletiva melhor. Aproveita esse ingresso e planta isso em você. Como seria o mundo se fosse um lugar? Como seria o Brasil? Como seria a cidade que você mora, o bairro que você vive, o prédio, a casa? Se, por exemplo, fossem lugares mais seguros, sem tanta exclusão, que você não precisasse se preocupar tanto. E se você é mulher, então, se você não precisasse ficar tão atenta, tão tensa, com medo de sofrer uma violência direta contra seu corpo. Como seria esse mundo? Como
você que é um agente de transformação e está aqui neste momento, como é que você pode agir em função disso? Ah, Patrícia, isso é utopia, é algo de tão distante. É verdade. É um sonho. É um lugar que ainda não existe. Mas vem aqui comigo e pensa tudo que a gente tem, que a gente conquistou na nossa vida. Que a gente planejou, que a gente foi lá e se dedicou para fazer. Já não foi um sonho? Não foi algo que você precisou acreditar para se debruçar? Plutão em Aquário nos coloca diante de uma realidade de olharmos para a sociedade que a gente quer construir aqui, neste mundo. Agora, hoje, amanhã. Diferente dessas obras que eu falei, que enfim, que eu citei, que versavam sobre questões quase de um outro plano. É necessário que a gente construa isso. E para a gente ter a capacidade de construir isso externamente, a gente tem que estar aberto para construir internamente. Eu acredito que é possível. Mesmo que no caminho a gente lide com questões distópicas, né? Dessa desconstrução social. Mesmo que a gente lide com caos. Mesmo que a gente esteja aí vendo guerras acontecendo e que a gente olhe para o ser humano e que a gente perceba quanta desumanidade ainda há na humanidade. E mesmo assim, mesmo vendo tudo isso, a gente ainda pode sonhar. Porque é desse almejar que a gente enfrenta e que a gente constrói. Me fala aqui o que é que você pensa disso. Ok? Tem 2 vídeos aqui no canal que eu falo de Plutão em Aquário. Um deles eu sugiro muito que quem não assistiu vá lá e assista. Eu vou deixar aqui na descrição. Que fala de Plutão em Aquário, signo por signo, do que você vai ser convidado a se transformar. Convidado a transformar, não a se transformar nesses 20 anos. Não pensem em catástrofe. São 20 anos. É um processo que a gente vai vivendo e vai lidando com aquilo que for acontecendo. Na quarta-feira, nessa energia de entrada de Plutão, nós temos uma conjunção Lua e Marte, opostas a Plutão em Aquário. A semana promete emoções intensas e bom senso e posicionamento jurídico firme. Nós precisamos entender que as leis, elas são construídas, deveriam ser construídas no ideal. E esse arquétipo de justiça que nós temos com os olhos vendados é para que ela seja aplicada a todos. A
absolutamente todos. Exercer a justiça perpassa por isso. A gente ainda tem um caminho muito longo na construção disso enquanto nação. Mas esse momento, o desencadear, o desdobrar disso daí para 2025 e 2026, que está tão pertinho, depende tanto dessa atuação jurídica. E aí tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre 2025. Estou postando agora no início da semana outros vídeos sobre essas questões. É interessante a gente refletir sobre isso. Largar o time de futebol político e olhar com sensatez. Na quinta-feira, o Sol entra em Sagitário, traz uma energia de expansão. É interessante olhar a casa que você tem, o signo de Sagitário, que está recebendo essa emanação da luz solar. Então, é uma área da sua vida que é legal para você se debruçar, para ter clareza e para olhar o que você já pode expandir além da fronteira que você tem ali, naquela casa, naquele território, naquela área da sua vida. Como você pode ir além? E qual é a maneira que você usa para ir além naquela casa? É uma ir além mental, intelectual, é um ir além de percepção, é um ir além dos dogmas, é um ir além territorial. Mas o Sol transitando por nossas casas é um período que, se a gente sabe usar, se a gente sabe fazer um bom manejo astrológico, é um período que clareia, vai clareando as áreas da vida, vai expandindo a nossa percepção. E um Sol que entra e logo depois faz um sextil com Plutão, ele traz uma expansão de percepção profunda. Tá aí, mas é aquela coisa do sextil, tá aí. O céu está te presenteando. Se você não for lá e fazer valer esse presente, ele não chega até você. Então vai. Vale a pena, viu? Vale a pena mesmo. Na sexta-feira, eu ia juntando sexta com sextil, ia virar numa coisa só. Na sexta-feira, na sexta e no sábado, na verdade, nós temos um sextil de Vênus em Capricórnio com Saturno em Peixes, que é muito legal para a gente firmar acordos, compromissos, que a gente tenha interesse, que sejam parcerias de longo prazo. Parcerias que envolvam afeto, que envolvam empatia, que envolvam o bem-estar, uma estrutura de um bem-estar comum. É uma data legal para isso, viu? É uma data legal. É uma data legal para estar firmando isso. Na sexta-feira, nós temos essa lua minguante em Virgem, que a gente não pode esquecer, que é uma lua minguante em Virgem de uma lunação, ou seja, é uma fase da lua nova, da lunação de Escorpião. E tem vídeo aqui no canal, tem uma playlist sobre a lua. Eu vou colocar aqui também nos cards. Deixa eu anotar. A lua e Plutão em Aquário. Que é bem interessante para quem quer conhecer um pouco mais
essa magia das fases lunares. Porque do mesmo jeito que o Sol, ele nos traz uma percepção, a Lua é como a gente se conecta internamente com a nossa alma, com a nossa essência, como a gente respeita o nosso fluxo. E uma lua minguante nos convida sempre a uma faxina, a uma limpeza. É aquele momento que o ciclo está fechando, eu vou olhar para aquele ciclo, eu vou pensar sobre aquele ciclo, o que aconteceu nessa alunação, o que disso eu vou levar para o próximo ciclo, o que eu não vou. Ok, esse movimento em Virgem, que já tem a ver com o faxinão, que já tem a ver com separar aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, qual o hábito que eu quero que permaneça, qual o hábito que estou aqui só para me livrar. Já foi, não faz parte mais desse perfil, desse novo ser que eu estou plantando, que eu quero ser, ou desses objetivos, enfim. Então, essa lua minguante em Virgem é bem interessante para fazer essas faxinas internas, sabe? Às vezes as faxinas externas, elas são boas quando a gente se conecta. Elas são boas porque a gente precisa de ambientes limpos. Mas, enfim, quando a gente faz isso e ainda se conecta com o que internamente também a gente limpa, a gente lava, a gente vai. E nesta lua minguante aí é muito interessante a gente olhar quais os hábitos que não fazem mais parte. Qual a nossa dieta que não faz mais parte? E vamos aqui usar a dieta como uma metáfora. Qual a nossa dieta de pensamento? Do que a gente se alimenta? Qual a nossa dieta de sentimento? Qual a nossa dieta nutricional? Qual a nossa dieta de hábitos, de posturas? Que a gente vai manter e que a gente vai parar assim. Não mais. Não mais. É muito mais fácil a gente promover essas mudanças quando a gente usa o céu a nosso favor. Então, esse é um excelente momento. Então, essa energia do sextil é na sexta e no sábado. No domingo, nós temos um grande trino de fogo, que é um momento interessante para uma expansão, para uma ação pensada em prol de um propósito, de uma conexão maior de você com algo que de verdade é importante para você, ou dependendo de como tiver no seu mapa, com alguém ou com um grupo de pessoas que compartilhe desse propósito pessoal. Quais são as pessoas que você pode se conectar? Ou quais são as partes suas que você pode se conectar neste domingo para promover aquilo que é melhor para você? Para promover uma ação em prol de você. É isso. Eu te desejo que você se conecte pelos próximos 20 anos com essa energia de amorosidade coletiva, com esse senso de coletividade, com esse senso de pertencimento. Eu faço parte dessa nação e eu quero que essa nação dê certo para mim e para todos os integrantes dela.
Eu olho para mim, eu olho para a minha necessidade, mas eu sei que vai ser uma loucura se eu não olhar para os excluídos. E se esse meu olhar não for um olhar ativo, compromissado, eu desejo que cada um de nós avance nesse papel nos próximos 20 anos e que haja um amadurecimento real da humanidade para que a gente dê conta de lidar com tudo que vem por aí. Até o próximo vídeo, um beijo no coração.